Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Fábio Pereira. Uma alegria, novamente, receber você aqui no canal para juntos mergulharmos na experiência de Deus, ter experiência, fazer a experiência de Deus. Estamos no período do carnaval, dias de encontros de carnaval, dia de carnaval no mundo, né, espalhado por aí, onde tem escola de samba, blocos, enfim. Nós estamos em dias bem perigosos para as nossas almas, não é verdade? Ah, não sabia disso não, padre. Perigoso? Como assim? Pois bem, hoje eu vou fazer um misto, né? Por hoje são os 3 últimos dias de temas aqui para desenvolver, que vou desenvolver com você, resumindo tudo. Nesses dias não foi possível estar gravando todos os dias o vídeo sobre esse tempo de carnaval, segundo Santo Afonso Maria de Ligório, as meditações sobre o tempo do carnaval. Que nós temos auxílio de alguns santos, né? Santa Faustina, já falamos sobre Santa Faustina, agora aqui vamos ter, hoje falando um pouco sobre este santo que é São Francisco de Sales, também outro santo é São Vicente Ferrer, e nós vamos mergulhar. Bom, vamos iniciar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chagas abertas, coração ferido, sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado entre nós e o inimigo. Chagas abertas, corações feridos, sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado entre nós e o inimigo. Chagas abertas, coração ferido, sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado entre nós e o maligno. Queridos, vamos entrar no tema: o pecado renova a paixão de Jesus Cristo. Antes de mais nada, você que ainda não é inscrito no canal, olha aqui, em algum lugar desta tela está aí, inscreva-se, aperte em cima e se inscreva no canal. Bom, queridos, o pecador, como diz São Paulo, pisa aos pés o Filho de Deus, despreza e profana o seu preciosíssimo sangue, chega até ao excelso de renovar a sua crucifixão e morte. Ou seja, Santo Tomás de Aquino, ele diz que, crucificando outra vez o Filho de Deus para si próprios, isto, na interpretação dele, se verifica as duas maneiras. Primeiro, pecando se faz aquilo pelo que Jesus Cristo foi crucificado, a saber, o pecado. Por causa do pecado em nós, Jesus foi crucificado, se deixou crucificar. Na verdade, se a morte do Senhor não haverá de ser suficiente para expiar os pecados todos, fora conveniente pelo encargo de Redentor, que tomou sobre si o que se deixasse crucificar tantas vezes quantas vezes os pecados cometidos. Então, amados, é impressionante como o pecado vai entrando no seio da humanidade e a humanidade vai se adequando com muita facilidade ao pecado, né? É doloroso até pensar nisso, mas é uma verdade muito nua e crua, algo que está acontecendo na sociedade, no mundo de hoje. Veja aí, parece que quanto mais se dá liberdade ao homem, mais o homem procura o pecado. Nesses dias agora tiveram desfiles de escolas de samba, né? Aí eu não vou dizer qual estado, vocês sabem aí, vocês vão ver nas redes sociais, aliás está estampado, né? Na verdade eu não vou falar uma coisa que ninguém conhece, né? Ninguém sabe. Mas cada vez mais está escancarado o satanismo, né? Cada vez mais o culto a Satanás ele está se tornando algo muito comum. Coisas que ficavam escondidas agora são muito bem colocadas assim, às claras.
estampadas, como fizeram, né, já em 2019, se eu não estou enganado, né, fizeram lá o demônio vencendo Jesus, acho que era a abertura de uma escola de samba, se não me engano. Já esse ano, já teve Jesus sendo preso por policiais. São essas as imagens. Fora os carros alegóricos, né? Alguma escola ou outra teve, né? Pelo menos já vi imagem. O carro era o verdadeiro carro do demônio. Ele mesmo estava lá retratado no carro. E assim vai. Nós estamos vendo como é perigoso, como o pecado enraizado, né, na vida, ele vai levando à morte cada vez mais. Como nós precisamos rezar, queridos. Então, o segundo ponto, nós vimos o primeiro agora. Em segundo lugar, pelo pecado comete-se uma ação mais abominável aos olhos de Jesus e mais dolorosa para seu coração do que todos os opróbios e penas padecidos a sua paixão. E por isso, de boa vontade, quisera tornar a sofrê-los, a fim de edificar, a fim de imprimir, melhor dizendo, um só pecado mortal. O pecado mortal, gente, ele precisa ser confessado. É necessário a confissão. Porque sem o pecado, sem a confissão, melhor dizendo, do pecado mortal, mesmo que a gente confesse outros pecados e não confessa um mortal, esse mortal ele vai servir de julgamento, de prova melhor do julgamento. Na vida de Santa Margarida Maria Lacoque, se vê que num dos dias de antes de principiar a quaresma de são consagrados ao prazer Jesus Cristo, se lhe mostra todo rasgado e ferido, e coberto de sangue. Tinha a cruz nos ombros, e a voz triste, queixosa, disse: não haverá ninguém que tenha compaixão. E essa compaixão é algo que vai sendo impresso em nós. Aliás, na verdade já está em nós. Mas a contrição se torna tão grande que o desejo do perdão, da reconciliação, ele aumenta. Aí é o momento da nossa procura pela salvação, né? É o momento da nossa procura de estar com Deus. Santo Afonso Maria de Ligório diz o seguinte: porquanto os pecadores nestes dias do carnaval, mais do que em outros tempos, lhe renovam os ultrajes descritos no Evangelho, nestes tristes dias, os cristãos, e que saem entre eles alguns dos pais, favorecendo a natureza humana, na busca incessante da libertação. Nestes tristes dias do carnaval, entre alguns dos mais favorecidos atrairão, como Judas, o seu mestre divino e o entregarão às mãos do demônio. Eles o trairão, já não eles, além de traírem, né, a atenção ou traírem o querer de Deus, isso cada um de nós pode fazer, porque quando nós vamos nos conscientizando da vontade de Deus, vai dizer o santo, nós vamos nos satisfazendo cada vez mais no próprio Deus. Outrora, nos satisfazíamos no pecado. Então, quando vai acontecendo a conversão, a mudança acontece de fato. Bom, o carnaval santificado e as divinas beneficências. Olha só que nós vamos ver agora aqui com Santo Afonso. A quem o Espírito Santo nos exorta a sermos fiéis
no tempo de sua pobreza? Podemos entender que o Jesus recebeu especialmente no dia de carnaval, em vez de consolo, muito desagravo, aliás, agravos, não desagravos. É isso. Parei um instante para pensar quantas coisas nós estamos contribuindo neste mundo. Se um só pecado, como dizia as Escrituras, já desonra a Deus, ou a injúria, o desprezo, a imagem quanto ao Divino Redentor deve ficar aflito neste tempo em que são cometidos milhares de pecados de todas as espécies. Ou seja, um pecado atrai o outro pecado, né, irmãos? Um pecado atrai o outro. Um pecado se liga a outro, se identifica com o outro. Como lutar, então, contra estes pecados? É preciso confiar na divina providência e beneficência de Deus para que as coisas aconteçam. São Vicente Ferrer diz que o carnaval é um tempo infelicíssimo, no qual os cristãos cometem pecados sobre pecados e correm a rédea solta para a perdição. Não, o carnaval é um tempo de infelicidade, em outra palavra, né? De infelicidade, no qual os cristãos cometem pecados sobre pecados, ou seja, um atrás do outro, um vai chamando o outro, um pecado agregado no outro, e vai puxando cada vez mais para baixo. Então, quais seriam os frutos da meditação das dores de Maria para a nossa vida, a partir disso que nós acabamos de ouvir? Qual seria a alegria de Nossa Senhora? Para nós vivermos cada meditação e observarmos os frutos que o Espírito Santo mesmo vai nos iluminar para a gente entender, lembrar e mergulhar na verdade. Vamos ver dentro desses frutos, né, do Espírito, né? Vamos ver aqui os frutos da meditação dessa quaresma. Vamos ver aqui, mãe, sua cara mãe, a mãe de Jesus, juntamente com ela também Jesus Cristo, ouviu depois que Maria pediu ao filho segundo as graças que são derramadas sobre nós. Então, são dores que Jesus lhes prometeu para eles. 4 graças são especiais. Quais são as graças especiais para este tempo? Para que tenham frutos na nossa vida essas meditações. Primeiro, que o que invocar a divina misericórdia pelos merecimentos de Jesus Cristo lhe prometeu para lhes aumentar o quadro da fidelidade e santidade. 2. Ele defenderá aqueles que devotos nas tribulações em que se acharem, especialmente na hora da morte, que imprimirá neles a memória de sua paixão. 4. Que entregará os tais devotos nas mãos de Maria, a fim de que deles disponha a sua oração, a sua vontade, lhe obtenha todas as graças que ele quiser. Em comprovação de tudo isto, encontra-se nos livros inúmeros exemplos. Então, vamos vendo que o fruto da meditação dessas dores da Virgem Maria também vão santificando, purificando a cada um de nós. Diz São Francisco Sales: o carnaval é um tempo de minhas dores e aflições.
templos de minhas dores e aflições é o carnaval. Vamos mergulhando ainda nestes frutos que nos levam ao divertimento do carnaval. O que valor tem esse divertimento? Que sentido nós temos ali? Quem quiser brincar com o demônio não poderá gozar com Cristo, diz São Pedro Crisólogo. Forte, né? Forte esta passagem de São Pedro Crisólogo. Quem quiser brincar com o mundo não poderá gozar com ele, com Cristo. Então vamos viver bem a nossa fé, vamos crescer bem na nossa fé, testemunhar bem a nossa fé. Quem quiser brincar, gente, não se brinca com o inimigo, tampouco com Deus. O inimigo está à espreita, procurando a quem devorar, resistir firmes na fé. Carta São Pedro, né? Precisamos assumir na nossa vida a dignidade de filhos amados de Deus, para nos deleitarmos nos mistérios mais profundos da encarnação do Verbo, da santidade, da sua oferta de vida, porque Ele morreu por nós na cruz. Amados, Deus te abençoe. Você que está pela primeira vez olhando esse canal, aproveito, convido você para se inscrever. Inscreva-se. Algum lugar desta tela está lá, inscreva-se, aperte no sininho de notificação que você vai receber todas as nossas publicações. Gente, um grande abraço a todos, que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom.